pessoal? Então, olha, continuando na geometria, né? Agora a gente vai ver a circunferência, ou seja, a posição de ponto e circunferência, e depois a posição de duas circunferências, tá? Eu fiz um resuminho assim, achei no livro, super simples, mais fácil para vocês entenderem, porque no livro, nossa, tá muito complicado para vocês entenderem. Se eu for começar a explicar tudo aquilo lá, tinha que ser na lousa, né? Então, como a gente está sem a lousa, então fica difícil, tá muito mais complicado lá. Então, eu fiz um resuminho aqui, achei umas partes, xeroquei, coloquei aqui bem mais feitinho, né? Os desenhos, as figuras, tudo, ó. Porque é ruim ficar fazendo também no caderno esse monte de círculo, né? Então, ó, coloquei aqui assim um básico, tá? Da circunferência, tal. O que é uma circunferência, o que é o centro, o que é o raio, né? O que é a corda e o que é o diâmetro, como eu já tinha explicado nas outras aulas, tá? Então, nós temos aqui a circunferência, ó, centro O. Aqui nós temos o raio, como eu já disse, né? Que é o segmento que sai de uma extremidade, vai até o centro, ou do centro até uma extremidade, então aqui é o raio, tá? Tudo aqui é raio. E aqui nós temos lá, corda, né? Um segmento que sai de uma extremidade, vai para outra e não passa pelo centro. Então, poderia ser a corda aqui, poderia ser uma corda aqui, outra corda aqui, outra corda aqui, tá? E o diâmetro, que também é uma corda, mas como se ele passa pelo centro, tem um nome específico que é o diâmetro, tá? Depois aqui, ó, que tá lá no livro de vocês, lá na página, deixa eu ver aqui, página 46 do livro de vocês, tá? Tá tudo bem resumidinho aqui, bem mais fácil para vocês entenderem. Então, olha, posição de ponto e circunferência. Qual é a posição de um ponto na circunferência? Ele tem os nomes. Então, nós temos aqui o ponto interno, o ponto externo e o ponto pertencente. O ponto interno a uma circunferência é um ponto cuja distância ao centro e de medida menor, isso aqui é importante, gente, menor que a medida do raio. O ponto externo a uma circunferência é o ponto cuja distância do centro é de medida maior, ó, que é menor, maior que a medida do raio. E aqui o ponto pertencente a uma circunferência é o ponto cuja distância ao centro é de medida igual à medida do raio. Então, nós temos três posições de um ponto na circunferência, tá? A posição do ponto à circunferência interno, tá? Quando aqui, ó, está dentro, o ponto está dentro, aqui o ponto, tá vendo? Aqui é o centro, cuja distância é menor, tá vendo? Essa distância aqui, porque aqui é o raio, tá? Daqui aqui é o raio. Então, esse ponto aqui, a distância dele é menor que o raio. Depois, do outro lado, explica melhor. Ponto externo, então quer dizer que o ponto está fora da circunferência e a distância desse ponto P até o centro é maior que o raio, né? Porque aqui, ó, daqui até aqui é o raio. Se ele esticou mais, então quer dizer que ele é maior que o raio. E o pertencente, ou seja, esse ponto P, a distância do ponto P até o ponto O é a mesma coisa que o raio, tem a mesma medida, tá? Aí nós temos lá, ó, as posições, então, da reta e da circunferência. Deixa eu colocar um grampinho aqui, ó. Para segurar, só um minutinho. Poxa, tá difícil aqui. Peraí, gente. Pronto. Assim pra segurar, senão fica caindo, tá? Vamos ver.